Bom, o nosso texto hoje é Isaías 23, nossa caminhada. Parece que faz tanto tempo que a gente deu a pausa aí na escola bíblica. A gente está retomando hoje. Nosso tema, uma proposta que eu dou de tema, fortalezas ruirão. Nesse capítulo de Isaías 23, a profecia contra Tiro. Eu vejo o império comercial sob julgamento. Essa estrutura comercial, essa estrutura financeira, essa vida maluca que esse mundo tem em torno de dinheiro, em busca de dinheiro, por causa de dinheiro. E essa profecia aponta para esta realidade na sua época, no seu momento, e tem muito a ver conosco. E como oramos, que o Senhor nos abençoe. Então, vamos abrir nossas Bíblias aí, eu lerei, peço que você me acompanhe. Isaías capítulo 23, profecia contra Tiro. Sentença contra Tiro, melhor, né? Uivai navios de Tarsis, porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi isso revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram navegando pelo mar. Verso 3... Através das vastas águas, vinha o cereal dos canais do Egito e a ceifa do Nilo, como a tua renda. Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Passai a Tarsis, uivai, moradores do litoral. É esta acaso a vossa cidade que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? Verso 9, o Senhor dos Exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a beleza e envilecer os mais nobres da terra. Percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos, deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo, e que a Síria destinara para os sátiros do deserto. Povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro, e os converteu em ruínas. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a que era a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos, dar-se-á com Tiro o que consta a canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento. Canta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Fim dos 70 anos, o Senhor atentará para Tiro, e ela tornará ao salário da sua impureza, e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão entesourados, nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Amém. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Com esse texto, com tantas informações e às vezes não tão lógico na sua sequência, mas com a graça do Senhor, espero que eu não atrapalhe nada, mas que a gente consiga, pela bondade dEle, entender esse texto aqui. Deixa eu explicar para vocês assim rapidão, do que se refere, que região se refere essa Tiro, Sidom, Tarsis, esse mar aqui. De onde é que o Senhor está falando? Que região é essa? É esse aqui, gente. Quem conhece aí geografia, qual é o nome desse mar?
Mar Mediterrâneo. Então, assim, esse aqui é o Mar Mediterrâneo. Veja que local estratégico esse mar está no mundo antigo. Olha só, ele pega o sul da Europa, ele pega o norte da África, e aqui ele pega a região da Palestina. Jerusalém está aqui, Israel está aqui, e o Líbano está aqui em cima. Então veja que coisa incrível, o mar Mediterrâneo ocupa no cenário mundial, e principalmente no mundo antigo, a sua importância comercial. Que eixo é esse aqui? Que caminho é esse aqui? É a Hélio Prat, gente. É a Avenida Paulista, é aonde o negócio pega fogo. Então, todo o movimento financeiro está lá. Então, o mar Mediterrâneo era isso para o mundo antigo, dentro das suas embarcações, os seus navios, os seus negócios, tudo aflorado e tudo muito aquecido. É para esta região essa sentença. Tá? Para ficar mais claro. Então, explicando melhor agora, ampliando o mapa, tornando menorzinho. Então, veja, aqui está a Europa, a África, Egito, essa bolinha vermelha aqui. Dá para os irmãos acompanharem? E aqui está a região Israel e atualmente o Líbano. Então, hoje, essas cidades que estão sendo mencionadas nesse texto, é o seguinte: Tiro e Sidom são duas cidades portuárias do atual Líbano. Viu a tragédia que deu lá em Beirute? Estourou lá o porto em Beirute? Pois é, aquilo lá no mundo antigo, aqueles portos muito fortes, armazenando muita coisa. Tiro e Sidom naquela época era isso. E do atual Líbano. A ilha de Chipre, citado no texto, é essa ilha aqui, gente, que fica de frente para o Líbano. Então, alguns navios, eles ancoravam na ilha, esperando o seu momento de chegar até o porto de Tiro e Sidom. Certo? Tarsis está ali, ó. Tarsis, tudo indica ser uma província fenícia na Espanha. Então, aqui, quem já foi lá, acho que a maioria de vocês já conhece a Espanha. Então, aqui é o país da Espanha. Aqui é a Itália. Beleza? Começa o versículo 1 dizendo assim: podem chorar navios de onde? De Tarsis, porque Tiro e Sidom ruiu. Só para você entender, ele está falando desse corredor aqui. Viu que corredor ele está falando? O corredor financeiro. Isso aqui tudo ruiu. Que é toda a faixa de força financeira do mundo antigo. Tinha que passar aqui e estava tudo concentrado aqui. Então, de Tiro e Sidom até a Tarsis, o Senhor está dando uma sentença. Então, por isso que o nosso tema é assim, essa força financeira, esse mercado financeiro mundial, é para onde o Senhor está dando uma sentença hoje. E é isso que a gente vai estudar. Ok? Só para vocês entenderem, eu esqueci, Tiro e Sidom fazem parte de uma região chamada Fenícia, que é o atual Líbano, que é um país. Boa? Então, assim, a gente sabendo geograficamente já ajuda bastante sobre o que nós vamos falar. Então, esse texto está relacionado a quê? Apontado para qual região? Falando sobre o que, na verdade? Então, a intenção de trazer isso aí para vocês é para a gente já se situar no texto, para onde o Senhor vai apontar o seu dedo. Então, não é necessariamente para uma região geográfica, mas é o que ela representa. Então, vamos para frente. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas desse texto e que o Senhor nos abençoe naquilo que a gente tem e pode tirar daqui. Vamos tirar algumas características dessa região da Fenícia. Quais são as características de Tiro e Sidom? Do que fala essas duas cidades? Quais são as características dessa Fenícia, afinal? Então, eu coloquei isso aí para a gente só perceber aqui no texto. Coloquei os versículos, coloquei. Versículo 2, por exemplo. Geradora de riquezas. Então, assim, essa turma que enriqueceram a tantos, lembra da faixa sul Europa, norte da África? Tanta gente ficou rica por causa desse circuito, dessa faixa de muita grana.
E essas características desse texto vão ressaltando isso. Vocês enriqueceram muita gente. Muita gente ficou rica por causa desse movimento seu, Tiro e Sidom. E aí a gente vai entender melhor, mas por que Tiro e Sidom? Porque Tiro se tornou a feira. Tiro se tornou um shopping das nações. Versículo 3, você se tornou a feira das nações, o comércio muito vivo, o comprar e o vender, o ter grana, o dar grana, o ter lucro. Então esse ambiente, esse coração, esse negócio que pulsa, desse materialismo que a gente desconhece. Então é um shopping. Então assim, vocês que juntam povos, vocês que definem um local de consumo, Tiro se tornou isso para essa nação. É para cá que o Senhor está falando hoje à noite. Verso 4 fala de fortaleza do mar. Gente, mar é um negócio tão incerto, e ter uma fortaleza do mar, o tanto que as pessoas confiavam em Tiro. Verso 7, versículo 4 fala de fortaleza do mar, versículo 7 diz que essa cidade andava exultante, e essa sua ascensão, ela além de ser muito rápida, ela foi muito abrangente. Sabe aquela cidade, aquela nação, aquele povo que mostrou como é que é o sucesso de dias remotos, e o homem cresce dessa forma. De tão poucos dias existindo nesta área financeira, ele já teve uma ascensão tão proeminente. Então, de tanto sucesso, dias remotos, você já foi longe demais. Versículo 7. E esta cidade, por ter chegado tão longe, tão rápido, era uma passarela, era um desfile de sucesso, de vem comigo, cola em mim que é sucesso. Então Tiro se tornou esta referência para esta faixa das nações. Uma feira, uma nação que andava exultante, petulante, prepotente, por causa da sua ascensão muito rápida e abrangente. E o mar Mediterrâneo se tornava sua passarela, dos seus navios que iam de lá até Tarsis e ficava desfilando no mar Mediterrâneo tudo aquilo que ela era. Versículo 8 fala que ela é distribuidora de coroas. Então, ou seja, eu fico pensando assim, se Tiro distribui coroas, é porque ela determina quem é nobre e quem não é nobre. Quem é da nobreza e realeza e quem não vale nada, é plebe e desvalor. Se Tiro é quem diz quem tem alguma coisa, vale alguma coisa, então é ela que distribui coroas. Interessante, uma cidade que diz quem é da realeza e quem não vale nada. Uma nação que distribui coroas e torna os negociantes e torna os mercadores príncipes. Trabalhei com granito, mármore e granito, né? Já fui vendedor. E era muito interessante a nossa reação como vendedores, dependendo do carro que a pessoa chegasse. Ah, garoto! Então, dependendo do carro que a pessoa chegou, nosso tratamento era outro. Aí a gente ia saber depois que era todo financiado, o cara era quebrado, então o carro era emprestado. Mas assim, a nossa reação de ter chegado um príncipe era muito evidente. De bicicleta, a gente mal, era uma briga lá de vendedor, quem ia atender aquilo, porque não ia dar em nada. Como a visão mercantil e como a visão grana, financeira, nós analisamos os outros e nós damos honra e realeza a outros mediante o navio que eles andam. Então Tiro, ela tinha essa visão, ela distribuía as coroas. Você recebe uma coroa, você não. Você recebe mediante quanto você tem e quanto você tem para gastar comigo. Então, é muito a ver com o que a gente vive hoje. Essa ideia é bem... Essa galera que depende de grana aí, que Deus nos abençoe, para que a gente entenda o fim deles. E depois aqui, verso 14, fala que Tiro, ela é uma fortaleza, e esta fortaleza para as nações. Incrível. A fortaleza das nações vai ser destruída. Aquela que dava uma consciência de segurança absoluta, inabalável.
Isso tudo vai ser destruído. Bom, gente, então a gente pode perceber aqui que o Senhor está apontando para o materialismo. O Senhor está apontando aqui para um estilo de vida. Se Babilônia representa um estilo, uma forma de pensar contrária a Deus, Tiro representa este universo materialista e capitalista que é bem contrário àquilo que o Evangelho está sempre alertando. Se as sentenças contra a Babilônia é uma mentalidade que é oposta a mim, uma sentença contra Tiro são valores completamente antagônicos ao Evangelho. Então é para isso que essas sentenças vão apontando. Porque senão, a gente, como eu já falei aqui, a gente pode ficar com informações históricas e geográficas e não aplicar aquilo que a palavra do Senhor quer falar conosco. Então, como a gente está mais num viés de aplicação da palavra, o que ela tem a ver comigo, vamos partir logo para o ponto do que ela significa, do que ela representa, né? Então é esse amor pelo dinheiro, é o encanto pelo dinheiro, é um estilo de vida que depende do dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu entro em parafuso. Se eu não tiver dinheiro, a minha estrutura emocional, espiritual e até mesmo física, ela entra em abalos. E esse negócio está tão arraigado que se você estiver me ouvindo isso, e você puder estar pensando assim, mas isso não é verdade? E nós não precisamos do dinheiro para viver? A falta do dinheiro não nos abalaria? Então, a cabeça nossa, que já está forjada na necessidade de ter dinheiro, automaticamente a nossa resposta vai ser essa. E na verdade não é. Por incrível que pareça, como a Bíblia ela nos aponta para um caminho diferente. Alguém nos ensinou que sem dinheiro nós não vivemos. O Evangelho nos diz coisas diferentes. Boa? Vamos para frente. Então é nesse mar Mediterrâneo do nosso coração que Deus quer tocar. É essas passarelas que Deus quer destruir e uma nova visão que Ele quer nos dar ou consolidar aquilo que nós já temos. Então vamos lá, por isso que a santidade de Deus não podia responder de outra forma que não fosse destruição, algo que esteja tão contrário a que Ele é. Então por isso que Tiro recebe essa decisão, essa sentença, porque só é uma resposta natural da santidade de Deus destruí-la. Por mais que isso seja claro, eis aqui um problema, de novo, né? Versículo 9. Aqui está um problema recorrente. Versículo 9. Quem foi que destruiu Tiro? Versículo 8 é a pergunta. Quem trouxe esse desígnio dessa destruição? Quem vai derrubar todos os shopping centers? Quem vai quebrar todas as nações? Quem vai quebrar todas as bolsas de valores? Quem vai fazer com que esse mundo entre em corrupção e declínio geral? O Senhor. O Senhor dos Exércitos fez esse desígnio. O Senhor dos Exércitos vai toldar toda a água no Mediterrâneo para denegrir a soberba e esta beleza e envilecer os mais nobres da terra, tornarem vios, tornarem pessoas sem nenhum valor. É o Senhor quem vai fazer isso aqui acontecer. Não sei qual é a sua visão de fim de mundo, eu não sei como é que você acredita que esse mundo vai acabar, mas em Apocalipse diz que tudo isso vai ruir. Não sei se literalmente, mas Tiro se tornou um local de estender redes de pesca até hoje. Se você pegar as ruínas de Tiro e Sidom, você pode verificar isso no Google. E lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel diz, Tiro e Sidom, eles se tornarão apenas escombros aonde os pescadores secarão as suas redes. Irmãos, isso existe hoje, só existe para isso. Todas essas fortalezas hoje são escombros, só ruínas. Então eu não sei qual é a sua visão de fim de mundo, não sei como é que você acha que o mundo vai acabar, mas a Bíblia diz que tudo vai virar ruína. Então por isso que é tão importante nós falarmos isso, porque a nossa mente está sendo capturada a cada dia, que os nossos palácios devem ser construídos, e enquanto a Bíblia está dizendo, mas ele vai cair. E para a gente saber muito bem lidar com construir algo que vai cair amanhã, e não depender a nossa esperança e a nossa estrutura emocional em algo que vai ruir. Por isso que é muito bom a gente estudar assuntos como esse. E qual é o problema disso tudo? É a soberba. É um homem que agora decidiu os seus próprios passos, definiu suas próprias passarelas,
reorganizou os seus valores em em aparecer, em desfilar, em ter beleza, e isso tudo contrário ao Senhor. Porque não teria nenhum problema em ter beleza e em ter dinheiro. Esse não é o problema. Então nós não vamos falar hoje que os crentes têm que ser pobres. Não, não, não. O problema é o que o dinheiro representa, porque esta frase é uma verdade, não sei se você concorda com ela, que poucas coisas são tão poderosas para tornar um homem soberbo quanto o dinheiro. Poucas coisas tornam um homem tão presunçoso, tão prepotente, do que grana no bolso. Poucas coisas têm tanto poder para isso. E eu tenho alguns textos assim que eu queria compartilhar com vocês, que são esses. Eu lerei, e se você quiser acompanhar na sua Bíblia, estão aí as referências, mas eu lerei e você pode me acompanhar aí se você quiser. Deuteronômio 8, 17 a 19, o que acontece? Esse texto, vez por outra, nós relembramos. É quando o povo entra na terra de Canaã. É quando o povo de Israel agora vai assumir a sua terra. Até que, enfim, chegamos na terra prometida. Acabaram os 40 anos de peregrinação no deserto. Chegamos na nossa terra. E Deuteronômio 8 é uma palavra do Senhor ao seu povo que vai entrar nesta terra. E, gente, o Senhor fala 2 vezes. Se eu não estou enganado, 2 ou mais. Dizendo o seguinte: vocês vão prosperar, vocês vão adquirir riquezas, principalmente o verso 17 ao verso 19. Mas se vocês se esquecerem de mim, vocês morrerão. Deus adverte o seu povo que quando eles prosperarem, não esquecessem dele. Porque a riqueza e a grana não é resultado do esforço do seu braço. Porque no dia que você disser que construiu o que construiu, ou tem no bolso o que tem por causa do teu esforço, você morre. Então, assim, a soberba pelo dinheiro é tão sério que ela é letal. Por isso que o verso 9 do nosso texto de Isaías diz assim: por causa da tua soberba, isso tudo está acontecendo. E lá em Deuteronômio 8, o Senhor vai dizer que esse tipo de soberba é letal. Vai matar vocês vão morrer. E é verdade, nós temos testemunhos disso. Provérbios 30, 7 e 9, interessante. Salomão dizendo assim: Senhor, não me dá riqueza não, porque senão eu vou esquecer de ti. Lembra que lá em Crônicas, quando o Senhor falou para Salomão, eu acho que ele foi o único homem que Deus falou isso: me pede o que você quiser que eu vou te dar. E Salomão disse assim: eu não quero riqueza, só quero sabedoria. Aí o Senhor disse: porque você não pediu riqueza e nem a morte do teu inimigo, eu vou te dar isso, mais do que você pediu. Mas aqui em Provérbios 30, 7 e 9, Salomão está dizendo: Senhor, se eu me conheço, porque se eu for pobre eu vou murmurar, mas se eu for rico, eu vou te abandonar. Me dá só o suficiente para eu viver. Do tanto que o dinheiro é letal. E o homem mais sábio do mundo sabia disso. Agora deixa eu dizer uma coisa: não é o ter dinheiro, porque o não ter dinheiro também é letal. Mateus 6, 24. Jesus, no Sermão do Monte, vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém. E aqui o Senhor está falando de Deus ou riqueza. Define. Ou você vai ser... Gente, como é que a gente serve a dinheiro? É óbvio, porque ele se torna o meu Senhor. E o verbo que o Senhor Jesus usa é: ninguém pode servir a 2 senhores. E ele coloca ou Deus ou riqueza. Não, mas riqueza não é Senhor, é de você que não sabe disso. E o Senhor nos coloca como servo do dinheiro aqui, em Mateus 6, 24. Gente, como às vezes a Bíblia nos revela coisas que a gente não percebeu. O Senhor nos coloca como empregado do dinheiro. Então escolha: ou você será escravo do Senhor ou escravo de dinheiro. Escolhe, mas não dá para ser dos dois. Porque a devoção vai entrar em colisão. Você é devoto do dinheiro
e você não pode prestar devoção ao Senhor. Incrível, né? Mateus 13, 22 é aquele texto lá do jovem rico, né? Não, desculpe, 13, 22 é a parábola do bom semeador. E a semente que caiu em espinhos é aquele que ouve a palavra, Mateus 13, 22, mas diz assim, a fascinação das riquezas não permite que a palavra germine em meu coração. Opa, peraí, nada é tão poderoso quanto o evangelho, amém, irmãos? Romanos, Paulo diz assim, o poder de Deus é o evangelho. Mas aqui o Senhor Jesus está dizendo, mas tem um poder que neutraliza esse poder. É a fascinação da riqueza. Porque a semente do evangelho plantada num coração que é fascinado por dinheiro, é angustiado por dinheiro, só é feliz quando tem dinheiro, essa pessoa nunca entenderá o evangelho, nunca. Isso é muito sério, gente. Porque vai sufocar a palavra e esta palavra será infrutífera. Não vai ter fruto. Ouviu, cantou, pregou, leu, decorou, mas é infrutífera. Ela sufoca. Lucas 18, 24 é a parábola do jovem rico. Parábola não, o episódio do jovem rico. Quando um jovem rico chega ao Senhor e diz, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor diz, bom, mandamentos. Lembra do texto? E aí ele diz, mandamento então está resolvido, porque isso aí eu já sei. Então falta uma coisa. Você vai pegar tudo que você tem, vender e dar para os pobres. Aí você é só isso que falta, só isso, bobagem. E Lucas 18, 24, o Senhor o vê que ele sai triste com essa resposta, porque ele era dono de muito dinheiro. Lucas, no versículo 25, diz que ele era riquíssimo. E ele, quando o evangelho se tornou o único habitante do seu coração, ele não aceitou o evangelho. Porque ele preferiu o dinheiro. Ele se retirou triste. Aí esse texto diz assim, quando Jesus o viu se retirando triste, o que Jesus fala? Quão difícil é uma pessoa que tem riquezas entrar no reino de Deus. Quão difícil. Incrível, né? E 1 Timóteo 6,10 fala que a raiz de todos os males é o dinheiro, certo? O amor ao dinheiro. Então, aí, só para a gente ajudar, 1 Timóteo 6,10, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É essa devoção. É um ambiente de tiro, é a cabeça de tiro. E Apocalipse 3,14 em diante, até o verso 22, é a carta que Jesus escreveu, enviou, à igreja em Laodiceia. E a igreja em Laodiceia diz, eu estou rico, abastado e não preciso de nada. E aí a resposta de Jesus é, você nem sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. E uma característica da igreja de Laodiceia era que é uma igreja muito rica. Top, não é não, gente boa? Que coisa! E o Senhor vai sacudindo a gente assim, sobre essa questão de dinheiro. Você acredita mesmo que o dinheiro é que mantém sua vida? Será se já passou pela sua cabeça que às vezes o não ter dinheiro, o não ter recurso, era um tratamento especial de Deus no seu coração? E pode ser que você não aprendeu isso ainda. Eu ainda não aprendi isso. Será que se você e eu, quando chegarmos no limite de não podermos pagar e realizarmos e conquistarmos todos os nossos sonhos, não seria esse um ambiente propício de Deus nos ensinar que não é só de dinheiro que vive o homem, assim como não é só de pão que vive o homem? Será que os nossos bolsos vazios e carteiras com duplicatas vencidas, será se não era essa um momento especial de nós nos convertermos a um Senhor vivo e verdadeiro?
Porque senão a soberba, a angústia, a ansiedade, a aflição, o suicídio, sempre vai ser uma realidade nossa. Então assim, a maior preocupação nossa, no mundo que a gente vive, é ter dinheiro. Hoje os nossos filhos, geralmente a gente associa a alegria dos nossos filhos em ter dinheiro. Estudar é para quê? Para ser rico e sustentar os pais na velhice. Então, para que a gente está criando os nossos filhos? Para pagar a escola bem legal para eles. É para eles serem ricos. Assim, não vocês, mas muita gente pensa assim. Que eles só vão ser alguém na vida. Opa, peraí, repete. Só vai ser alguém na vida? Bom, então isso é a cabeça de Tiro. Porque Tiro ele distribuía coroas. Só era realeza quem tinha grana. Então, está vendo que essa ideia vem de longe? E é isso que o Senhor vai combater hoje à noite. O que é que o Senhor vai fazer? Vamos voltar para o nosso texto de Isaías. Quais são as sentenças então? Quem são as pessoas que adoram ao dinheiro? Talvez a gente já não tenha muita dificuldade de saber quem são. Pode ser que a gente conheça alguns. E quais são as sentenças do Senhor? Bom, as sentenças do Senhor são várias. Eu vou colocar logo todas aqui, para a gente ir pegando já o andamento. Primeiro, essas pessoas serão assoladas. Versículo 1 diz que será tudo assolado. Assolado, ele não vai ficar nada em pé. O Senhor vai passar o rodo. Tudo vai ruir. Tudo vai ruir. Nenhuma casa. Gente, olha só o versículo 1. Não ficará casa nenhuma. Não vai ter mais casa. Eu vou derrubar. E outra, não vai ter mais nem ancoradouro. Não tem mais nem como chegar um navio e ancorar. Não vai ter mais porto. Porto seguro. Não vai ter mais porto seguro. Alguém tem essa seguradora? Então não vai ter mais porto seguro. Porto seguro? Bom nome, bom marketing. Aí a Bíblia vai dizer assim, não haverá mais porto seguro um dia. E nem casa nenhuma vai ficar em pé. Muito constrangimento, porque logo aqui no versículo 4, o Senhor está dizendo a Sidom porque é mãe ali de Tiro, né? Porque assim, agora muito envergonhada, porque a sua vida toda só foi por causa de dinheiro, mas você nunca gerou vida. Gente, olha esse versículo 4. Assim, envergonhe-se, porque o mar, a fortaleza do mar, sabe o que ela vai falar no fim, quando ela for assolada? Cara, eu nunca gerei vida, nunca tive filhos, nunca dei à luz, nunca criei rapazes, nunca gerei brio, nunca gerei caráter, eu nunca trabalhei gerando vida. Sabe para que serviu minha vida, cara? Para acumular dinheiro, ter dinheiro e sofrer por dinheiro. Você sabe quando é que eu estava feliz? Quando eu tinha dinheiro. Sabe assim, sentar com meu filho e brincar com ele no desemprego? Pois é, eu não conseguia. Então a tua vida foi para quê mesmo? Disse assim, cara, só para ficar nesse mundo maluco, nesse mar Mediterrâneo, indo de um barco de ponta a outra, sem saber o que eu estou fazendo da minha vida. Gente, permita o Senhor falar ao seu coração. Pare, se você estiver num mar Mediterrâneo que não para. É navio para todo lado, é essa angústia de ter e de possuir, e de comprar, e de acumular, e de ter, e de construir. Cuidado com as suas passarelas. Isso não é o problema é quando o coração foi capturado por isso tudo. E tudo vai terminar com muita vergonha, assim, porque eu nunca gerei vida. Nunca partiu de mim gerar, eu nunca fiquei engravidado de vida. Eu só tinha dinheiro na minha cabeça. Então pode ser por várias razões o Tiro ter se tornado quem se tornou, né? Angústia. Versículo 5 o Senhor fala de angústia. Quando o Egito souber que Tiro caiu, os homens, as nações, os povos vão se angustiar com ela. Então vai ser de muita angústia.
Humilhação demais, porque versículo 9 nós lemos aqui, o Senhor vai tornar desprezível, o Senhor vai denegrir mesmo, o Senhor vai fazer com que os nobres da terra sejam ridicularizados, humilhados, manchados, desprezíveis, o Senhor vai tornar tudo isso. E o versículo 14 fala de absoluta destruição, porque será destruída as suas fortalezas. É isso aí. Boa? Estamos tranquilos, gente boa? Está todo mundo bem, feliz, animado no Senhor? Graças ao nosso bom Deus. Graças ao nosso bom Deus. E a gente ouvindo o barulho dos portos sendo destruídos. Posso convidar você a ler um texto comigo lá em Apocalipse? Apocalipse capítulo 18, por favor. Importante você acompanhar comigo esse texto, até por uma perspectiva profética de como isso tudo vai acabar. Apocalipse capítulo 18, mas marca aí Isaías 23, nós vamos voltar para ele. Bom, é o anúncio da queda da Babilônia, mas eu quero ler com vocês só o lamento. E veja se faz sentido com o texto de Isaías 23. A partir do verso 9, por favor. Apocalipse 18, a partir do verso 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram, viveram em luxúria, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam, quem? Os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de carro, de avião, de jato, de iate, de escarlate, de toda espécie de madeira, odorífero, todo gênero de objetos, marfim. Gente, era um compra e vende. Acabou tudo isso. Versículo 14 diz: o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais será achado. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, e dizendo: ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada, tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navegava livremente, e marinheiros, enquanto labutam no mar, se conservam-se longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela os céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Como é que vai ser o nosso cenário? Como é que a gente vai ser o nosso fim? Bom, o nosso fim pode ser do verso 9 até o versículo 19, ou o nosso fim pode ser o versículo 20. Porque tem dois fins distintos. Um fim vai do 9 ao 19. Um fim, que é completamente oposto, é o do verso 20. Por isso, meus santos, apóstolos, profetas, exultem, porque o dia chegou. Então é muito diferente o final daqueles que estão no mar da grana, porque um dia vai acabar a festa, e aqueles que nunca estiveram nesse mar da grana, mas se alimentavam da água da vida, e dentro deles se tornaram essa fonte a jorrar, mas eles não tinham navios poderosos, não tinham carros bacanas, ele tinha um Deus vivo e verdadeiro, uma esperança inabalável, de que certo de que esse mundo que a gente vê hoje, ele não verá mais daqui a pouco. Se os nossos corações estiverem nisso tudo que vai ruir, acredite, nós já estamos devastados hoje. Porque assim, gente boa, vou explicar uma coisa para você. Você entendeu que Apocalipse 18 falou a mesma coisa de Isaías 23? Porque o que o Senhor falou de Tiro e Sidom, ele falou a mesma coisa para a Babilônia.
Os irmãos estão entendendo que não são nações ou áreas geográficas? Não dá para a gente dizer assim, rapaz, que bom que não pegou o DF. Você percebeu que não dá para a gente afrouxar os ombros? Porque não é questão geográfica, a questão é a mente, o coração, é a ideologia, é o valor, é o que representa, é o que simboliza. E nós já podemos estar devastados, nós já podemos estar incendiados, nós já podemos estar ao chão, nós já podemos estar destruídos, humilhados, exatamente por causa dessa devoção financeira. O nosso Apocalipse 18 já chegou. Assim como Isaías 23 para a gente também já chegou. Não é uma questão de quando, a pergunta é quem. Porque muitas vezes na nossa caminhada cristã, a nossa preocupação maior é quando isso vai acontecer. Enquanto o Evangelho está dizendo, não cara, não é quando vai acontecer, é em quem vai acontecer. Porque não é porque você não é um morador do Líbano que isso vai acontecer com você. Entenda, é pedagógico, não é literal. É um ensino que eu carrego, não uma literalidade que te exime. Aleluia, gente boa. Glória a Deus. Aí Apocalipse capítulo 13, 17, eu esperava dizer isso pela última vez, mas eu tenho quase certeza que não vai ser a última vez. Apocalipse 13, versículo 17, fala da marca da besta. Eu vou falar, eu acho que não vai ser a última vez. Meus amados irmãos, não é o Pix. Aleluia. Não é o chip, não é o código de barra. Quem é da época do código de barra, quando saiu, estava todo mundo alvoroçado, pastor pregando, é a marca da besta, é a marca da besta. Quem aceitar o código de barra na mão, na testa, é do cão, vai para o inferno. Quantos ouviram isso? Quantos ouviram chip, microchip, subcutâneo? Que isso agora, quem receber esse microchip subcutâneo é inferno na certa. Gente, em nome de Jesus, isso não é literal, gente boa. Vou repetir, já temos muitos de nós, cristãos, marcados, já estão marcados. Mão, instrumento de ação, testa é o que eu penso, já está marcado, filho. Você vive para dinheiro. Por isso que quem não tiver a marca, não compra e não vende. Só pode comprar e vender quem tiver a marca. Você acha que isso é literal? Ou você acha que é disso que está tratando Isaías 23? Comerciantes. A galera da compra e da venda, a galera da coroa e dos coroados e aqueles que coroam. Ou não é isso que você está entendendo? Gente boa, é um valor adquirido e uma consciência absorvida. É isso que é a marca da besta. Por isso que é 666 e nunca consegue ser 7. É imperfeito, imperfeito, imperfeito. É imperfeito 3 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e que o Espírito faça com que a gente distingua isso corretamente. Porque enquanto a marca da perfeição é só um 7, vem 3 6 e não consegue ser perfeito. Porque é um estilo de vida, é uma consciência adquirida, é uma passarela onde eu desfilo, é um valor que eu já abracei, é dinheiro que eu tenho que ter. Você está desviado, cara. E só perceba onde você vai terminar. E enquanto o Senhor está dando oportunidades da gente se arrepender. Por isso que é muito complicado o Evangelho na cultura que a gente vive, porque é completamente contrário ao que a gente está vivendo lá fora. Aí só tem 2 coisas, ou a gente emudece e o mundo entra aqui e toma de conta, ou a gente continua sendo uma voz profética num mundo que não quer ouvir. Boa, vamos para frente.
Vamos terminar. Queria destacar nesse texto de Isaías 23, um Deus que tem o domínio. O Deus que tem o controle. Se você puder voltar comigo aqui em Isaías 23. Perceba o nosso Deus, quem Ele é. Do verso 15 até o verso 18, do 15 ao 18, eu queria destacar essas características de Deus aqui nesses versículos. 15, 16, 17, 18. Primeiro, Deus é aquele que torna uma nação esquecida. Que poder é esse que faz com que uma nação, a mais conhecida da região, ela se torne a esquecida? Que Deus é esse? Que Deus é esse que é capaz de colocar o dedo em cima da nação, a grande e poderosa, e dizer assim: você nunca mais será lembrada? Que poder é esse? Que poder é esse de tornar a pessoa mais proeminente, mais notável, não ser mais lembrada? Você entendeu por que às vezes a gente está sozinho e ninguém liga para nós? Você entendeu por que às vezes a gente some e ninguém sente a nossa falta? Você entendeu por que às vezes o Senhor nos coloca num lugar de esquecimento e ninguém vai lembrar de você? Você conhece esse Deus que nos torna pessoas não mais lembradas por ninguém? Você conhece esse Deus? Você conhece esse Deus do tempo? Porque também ele define períodos. Assim, mas isso vai ser por 70 anos. Que Deus poderoso é esse? Ele diz: pois é, porque eu vou tirar o dedo de cima, aí você volta a aparecer. Mas daqui a 70 anos você volta a aparecer de novo no cenário. Mas eu vou te deixar 70 anos sem ninguém nem saber que você existe. Que Deus poderoso é esse? E daqui a 70 anos as pessoas vão lembrar de você de novo. Esse Deus poderoso que... Não vai ser 71 não, e nem 68. Porque o tempo dele, eu sou Senhor, vai ser 70 anos. Então o teu tempo de esquecimento será de 70 anos. Esse Deus poderoso que tem o tempo nas suas mãos. Depois, ele é tão poderoso que ele vai dizer qual canção Tiro vai entoar. Aí você vai cantar uma canção de prostituta. E não sei se vocês sabem da história, mas na época as prostitutas, as piores, elas tinham que cantar para chamar os seus clientes. Então as prostitutas mais desvalorizadas, elas iam para lugares um pouco mais perceptíveis e elas começavam a tocar, a cantar, fazer um tipo de encenação para chamar os seus clientes, pelo menos para que quando se aproximasse para ouvir a sua música, elas pudessem seduzi-los e convidá-los para a cama. Aí o Senhor está dizendo: depois de 70 anos, você se tornará ou continuará sendo uma prostituta. E você vai cantar para atrair aqueles que vão se prostituir com você. Em que área? Dinheiro. Então Deus sabe até que música ela vai cantar. Que Deus poderoso é esse? E Deus é aquele que diz como é que vai terminar a história. Você vai terminar a tua história sendo prostituta. Você vai terminar a tua história não tendo valor nenhum. Porque quem tem preço não tem valor. Vou repetir. Uma pessoa que tem valor é que não tem preço. E ele está dizendo: essa turma que vive por dinheiro e vive por dinheiro nunca terá valor e nem saberá o valor das coisas. Tudo para ela, para ele, para eles, só tem preço. Tanto é que ele tem preço. E ela também tem preço. E por fim, o Senhor é um Deus tão poderoso que diz que Ele é Senhor sobre cada centavo de todas as nações. Gente boa, versículo 18, 17 e 18. O Senhor vai dizer assim: bom, teu salário, o que você ganhar agora, daqui para frente, depois dos 70 anos, teu salário, tudo que você tiver agora, você não vai ficar com nenhum centavo, que é meu. Você não vai entesourar, ou seja, você não vai ter tesouros, você não vai guardar, versículo 18, mas o teu ganho vai ser para aqueles que habitam diante de mim. Um dia eu estava ouvindo um congresso da APEC,
E eu estava vendo o pregador, já falei isso aqui algumas vezes, eu repito, esqueci o nome dele, mas ele disse assim, o reino de Deus, nunca esqueci essa frase dele, eu acho que nós éramos recém-casados, ou seja, 26 anos atrás, eu precisava que você esquecer, muito bem, há 26 anos atrás nós éramos recém-casados, estava nesse congresso, e esse pastor disse, o reino de Deus, Guilhermino Cunha, o pastor, nunca teve problema financeiro. Aí, boa. Deus nunca foi problema da igreja, dinheiro, nunca. Aí, estou gostando do que esse cara está dizendo, você vai ver como é que ele vai terminar isso. Aí ele disse assim, porque o Senhor, Ele é o dono da Johnson & Johnson. Isso não entendi. Aí ele repetiu, o Senhor é o dono da Goodyear. O Senhor é o dono da época Parmalat. O Senhor, ele começou a dar o nome das empresas. Aí ele fez a seguinte pergunta, você acredita que se o Senhor hoje disser assim, Bill Gates, dê 1 bilhão para a Nova Vida, você acha que o Bill Gates não vai dar? Ele pode estar possesso, ele pode ser um Satanás, mas se Deus disser assim, dê 1 bilhão para a Nova Vida, você acha que ele vai dizer, não vou dar não? O dia que eu ouvi o pastor Guilhermino Cunha falando isso, aí eu me lembrei disso hoje, estudando esse texto. Gente, é para a gente adorar a esse Deus, que o nosso problema nunca foi de dinheiro, o nosso problema é de adoração. Porque Deus pode mobilizar quem, quanto, onde e do jeito que Ele quiser, e mandar fazer chegar na sua porta aquilo que você precisa. Aquilo que eu preciso. Então o nosso problema não é dinheiro, o nosso problema é coração. A gente está pensando que quem nos sustenta é o dinheiro. Aí nós somos aflitos, ansiosos, tristes, preocupados, depressivos, rabugentos, introspectos. Falam mais com ninguém. Por que eu não recebi o salário? Não sei o quê. Não vai dar, e não vai dar, e não vai dar. Um saco. E uma perspectiva maior desse Deus que cuida. Casa é para ruir, carro é para vender, Deus é para adorar. Porque a gente vai já para casa, e quando for para casa, não estou dizendo agora, depois das 21, nós vamos já para casa, e quando nós formos para casa, só vai uma coisa, adoradores. Versículo 18, o Senhor está dizendo, você não vai ficar com nem um tostão. Não, gente, não significa que a gente se deu bem na vida. Não significa que nós vamos ficar ricos e eles vão quebrar. A nossa festa não é porque eles vão quebrar e a gente enriquecer. A nossa festa é um Deus que tem o controle absolutamente de cada centavo de cada nação. E por que Ele não mandou 1 bilhão para a Nova Vida? Talvez porque a gente não tem um projeto. Talvez porque a gente não saiba o que fazer com esse dinheiro. Tenha um projeto e diga, Deus, custa tanto. E a gente vai ver. Um projeto não Clédio, projeto não seu, mas qual é o projeto dessa igreja aqui que precisa de dinheiro? Vai ser um privilégio todos nós contribuirmos. Mas pode ser que 1 milhão a gente não consiga aqui entre nós. Isso nunca vai ser problema para o Senhor, não. E você já deve ter tido testemunha com uma cesta básica, você já deve ter sido testemunha com 1 quilo de carne, você já deve ter sido testemunha com um curso que alguém pagou para você, você já deve ter sido testemunha com uma dívida que alguém quitou para você. Viu como o nosso problema não é dinheiro? E por fim, a frase crucial. Isso só vai acontecer com aqueles que habitam perante mim. Por favor, olhe o versículo 18. O seu ganho será para os que habitam perante mim. Não é o que passam na minha frente. Não é o que se ajoelham na minha frente como quem se ajoelha diante de um ídolo e vai embora para a sua vida. Não, não. É aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, que faz do Onipotente a sua sombra
e que faz da sua vida o seu Cristo. São para esses que se relacionam comigo, não é uma vez por semana, é todo dia, porque eles habitam na minha frente. Então é relacionamento. Então assim, para quem eu faço isso, o dinheiro de cada centavo que eu controlo de cada nação, é para socorrer aqueles que habitam diante de mim. Então, o público também está definido. Entendeu que é o mesmo público lá de Apocalipse 19? É a turma do verso 20 do Apocalipse 19? Meus santos, meus profetas, exultem, jubilem, que chegou o dia. Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Que uma noite boa para a gente avaliar nossos relacionamentos com o Senhor, o que representa dinheiro na minha vida, o que tem representado. Qual é a minha fortaleza? Qual é a fortaleza da minha vida mesmo, né? Quais são os meus valores? Qual é a minha pátria? Qual é a minha nação de fato? Gente, dinheiro eu acho que só serve para duas coisas: comer chocolate e ajudar o outro. Porque, para que mais que serve dinheiro? Tomar sorvete e ajudar quem precisa. Assim, para que mais? Não sei. Não deixa Deus enganar seu coração, não. E desviar você do foco, não. Ele sempre vai cuidar da gente, sempre. E quem sabe os esquecidos, os seus 70 anos acabam hoje. Mas não é para que você se torne uma prostituta. É para que você ainda tenha um tempo para você se converter, eu me converter, e jamais sermos Tiro e Sidom, e jamais a nossa vida ser no mar Mediterrâneo, nisso que Deus apontou hoje. 5 minutinhos, alguma dúvida, alguma consideração, alguma palavra? Não, eu só queria que o senhor explanasse algo sobre que o senhor, a nossa lição vem falando de Tiro, sobre a reverência ao dinheiro, né? E que Deus não está isso, que nosso coração tem que ser voltado a Deus, né? Mas não mais, mas eu queria que o senhor desse uma fala um pouco mais sobre o dízimo, porque eu posso ter amor ao dinheiro e posso ser dizimista. E não ser dizimista? E não ser também dizimista, eu posso ser as duas coisas. Uhum. Porque às vezes o ato de ser dizimista possa ser para vanglória própria, não para a glória de Deus. Queria só que o senhor explanasse um pouquinho só sobre essa diferenciação. Só isso que você quer que eu fale? É rápido. 1 minuto só. É bem rápido, bem rápido. Migão, eu já assim, bem claro, assim, onde tiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Isso é bíblico. E fala também sobre dinheiro. Dízimo é uma questão de relacionamento com o Senhor. Já falei aqui na igreja algumas vezes e repito que o dízimo é um grande problema para quem não quer dar nada e uma grande solução para quem não quer dar tudo. Então, se eu não quero dar tudo, o dízimo é uma boa saída. E se eu não quero dar nada, o dízimo é um grande problema. Mas em ambos é falta de relacionamento com o Senhor. Tipo assim, o que nós vamos dar para Deus hoje? Nada. Hoje é o dia da gente trazer os nossos dízimos. Hoje, cada um está com o seu dízimo na mão. Nós estamos dando? Não, é impossível. Pode baixar a bola, que não é possível o homem dar alguma coisa para Deus. A gente só está devolvendo uma parte daquilo que Ele me deu. Então o dízimo ele passa a ser pedagógico, instrutivo. E não permitir é um instrumento que dentro do relacionamento com o Senhor me permite não sair do caminho, de olhar para Ele e reconhecer que tudo é dele, para Ele e volta para Ele, por meio dele para Ele. Então o dízimo é mais para me regular. E outra coisa, não vai ser o GDF que vai manter essa igreja. Essa igreja não precisa de político, essa igreja não precisa de empresário, essa igreja não precisa de ninguém. Quem mantém a obra do Senhor é o próprio povo do Senhor. Então foi um princípio. Então o dízimo não é para hoje, o dízimo não é para acontecer. Então beleza, então vamos fechar as portas, porque não tem como manter. E é isso que Deus quer? Então é melhor assim, a gente entender que essa igreja faz sentido existir,
ou você que está se perdendo no caminho? Porque se todos copiarem você, essa igreja ia estar aberta amanhã? Não, então você não é um exemplo. Então você está pouco preocupado com crianças que aprenderão do Senhor, de pastores que poderão pagar as suas contas de água e energia, a luz, a conta, a água. Então para você pouco importa esse lugar existir, você só usufrui. Então quer dizer, é um desvio de um coração muito sério. Porque se as pessoas não podem seguir o meu exemplo, então que tipo de exemplo eu sou? E se as pessoas seguirem o meu exemplo, essa igreja fecha no mês que vem, que tipo de pessoa eu me tornei? Que tipo de coração grato eu tenho? E que responsabilidade eu tenho com a obra do Senhor? Então, mas essa consciência só se tem quem se relaciona com o Senhor. Por mais que eu tente falar isso para uma pessoa que não quer ser dizimista, jamais ela será. Porque para ela tanto faz isso aqui pegar fogo ou não. Vai chorar um pouquinho, mas chorar mesmo é se a Babilônia cair, aí é choro, como a gente viu. Mas isso aqui ela vai para outra igreja. Foi tranquila a resposta? Boa. Então é mais ou menos nessa linha. E Isabel, aí depois a Valquíria, leva lá, por favor. Mas boa pergunta, porque geralmente o dinheiro está relacionado a essa questão do dízimo, dá, não deu. Você tem que pagar o atrasado. Isso tem que ser do líquido ou do bruto. Eita, poxa. Pastor, eu acredito que, para mim, dízimo é uma forma de gratidão. Sim, sem dúvida. Porque muitas pessoas encaram o dízimo como o cumprimento de uma ordem, né? De obediência. Para mim, o dízimo é muito mais do que obediência. Para mim, o dízimo é gratidão. Isso. Porque eu estou sendo grata a Deus pelo que Ele me dá. Isso. Então, assim, porque eu conheço muitas pessoas que não são cristãos e dão o dízimo na igreja evangélica, porque acha que dando o dízimo vai ser abençoado. Entendi. Entendeu? Então, eu acho assim que é muito mais gratidão do que obediência, do que amor, assim, amor ao dinheiro, né? Legal. Porque você pode amar o dinheiro e dar o dízimo com medo de faltar alguma coisa, como muitas pessoas fazem. Quando Jesus expulsou os cambistas é porque eles estavam fazendo negócio. Então o dízimo pode se tornar um negócio com Deus. E quantas vezes a gente negocia com Deus e usa o dinheiro para isso? Como se Deus precisasse passar pires para manter alguma coisa. E assim, e quem mantém a obra sempre será Deus, viu gente? A questão é através de quem? Então sempre quem vai manter isso aqui nunca vai ser a gente, nunca. Quem mantém essa igreja não é a família mais rica ou quem ganha maior salário, isso para mim é a maior bobagem. Quem sustenta essa obra sempre vai ser o Senhor. A questão é quem são os privilegiados através de quem Deus mantém. Né? Essa é a resposta. Boa? Para a gente entrar nesse assunto, a gente vai discorrer bastante ainda sobre dízimo. Eu só ia falar que só faltou a característica... Obrigado, Marcelo. Só faltou a característica lá de 2 Coríntios 9, 7, né? Que é com alegria. Deus ama quem dá, é quem devolve com alegria. Então, a alegria ela não vai ser conotada em nenhum dos dois casos que você falou, né? Um é por necessidade, que está descrito também, e no outro caso é por tristeza, né? Então, isso. Não consegue ter uma conotação de alegria se realmente não for de coração. E o amor de Deus é só para quem devolve com alegria. Isso, boa. Tem uma passagem no Velho Testamento que fala sobre quando a gente entrega uma oferta, que ela vem sobre maldição. E aí esse versículo, o 18, né, aí já fala o contrário, porque eu já vi uma pregação que, por exemplo, uma prostituta, pelo trabalho dela, se ela dizimar na igreja, é um dinheiro maldito. Eu só não lembro onde que está, eu acho que em Deuteronômio, que fala sobre as ofertas amaldiçoadas. Não, eu não lembro. Assim, especificamente o texto que fala da oferta amaldiçoada, eu não lembro. Você está me perguntando se eu lembro o texto? Não. É porque ele fala sobre isso, né? Por exemplo, não levar um bezerro estragado, sim. assim, sim, é verdade. Com defeito. Isso. Aí tem, deixa eu ver se eu consigo lembrar,
dinheiro roubado. Tem uma parte Legal, é isso que mesmo. fala sobre isso. Está em algum lugar em Levíticos Isso. que fala sobre esse movimento do templo e como as pessoas deveriam trazer o melhor para o Senhor. Então vem um manco, o aleijado. Os profetas falaram disso, vocês estão... Ageu fala isso, vocês vêm para minha casa e trazem um manco, o aleijado, e o melhor fica para vocês. É isso. E aí o Senhor sempre vai rebatendo isso. Eu não estou pedindo esmola, eu estou gerando uma consciência, né? Então as primícias é o que é o melhor, que é para Ele, que foi quem me deu. Então, assim, qualquer coisa que seja menos que o meu melhor não deveria ser dado. Entendi. Eu gostei muito do exemplo de um familiar aqui da igreja, que o dízimo ele escolheria as células mais novas. Assim, ele ganhou o salário, o bolo de dinheiro, ele separaria as células mais novas para a casa do Senhor. Assim, não é só o valor, tem que ser as células mais bonitas também. Então, assim, uma coisa pessoal, mas incrível como isso é bem simbólico, né? Obrigado, gente. Bom descanso, meus irmãos. Deus os abençoe. Que essa palavra gere fruto em nós.